Brasil está na corrida pela Palma de Ouro com o filme Bacurau, que além de ser o único filme brasileiro, é também o único latino-americano aqui na principal disputa do Festival de Cinema de Cannes. Para falar sobre o assunto, a RFI convida hoje os diretores do filme, Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Obrigado pela presença. Obrigado. Obrigado também. O filme tem referências a Lampião. O filme tem muito tiro, tem gente aqui na França dizendo que é um western. Juliano, é uma definição que te agrada, que você concorda? Ou se não, qual seria a sua definição do filme? Eu acho que a definição de western talvez seja a que a gente mais se sinta confortável, apesar de que o filme traga muitas outras influências de outros gêneros e, na verdade, a gente nunca está pensando em fazer um filme do gênero X ou Y. Mas eu acho que sim, pela estrutura geral do filme, daria para chamar ele tranquilamente de um western contemporâneo. A gente está sendo atacado. Kleber, Bacurau é uma cidade que começa a desaparecer do mapa, literalmente, mas é também um filme que mostra uma diferença entre norte e sul. São dois mundos que têm dificuldade para se comunicar. Tem uma referência do Brasil atual aí? Na verdade, eu não acredito que seja uma referência do Brasil atual. Eu acho que isso é uma questão que atravessa décadas da formação social do nosso país, né? Eu acho que o Nordeste sempre está lá no Nordeste e o Sudeste tem uma posição de poder que foi criada artificialmente ao longo da história do Brasil. E essa divisão ela existe em cultura, ela existe em trejeitos e fala e sotaques e uma imposição que tem a ver com poder, com economia. E isso, eu acho que é interessante isso estar no filme, até porque eu e Juliano nós somos pernambucanos, nós somos do Nordeste. Então é muito importante que os filmes eles retratem o país onde a gente vive. E o país onde a gente vive ele é maravilhoso, mas ele também é muito feio. Isso tem que estar no filme. E a gente sente também que é uma história de resistência, não, Juliano? Sim, é uma história de resistência, porque existem tensões em vários níveis, né? De classe social, de regiões. O nordestino, às vezes, é maltratado pelo sul, pelo sudeste, sofre preconceito, a gente vê isso o tempo inteiro. A gente vê o menor sendo engolido pelo maior, né? E economicamente, isso no Brasil é completamente aberto, ninguém sente nenhum constrangimento de se comportar dessa maneira. E eu acho que a gente também não teve nenhum constrangimento de fazer um filme como esse, mostrando trabalhando esse tipo de tensão e fazendo com que essa resistência ela realmente fosse uma resistência que a gente considera justa. Né? Porque a gente, quer dizer, eu falo a gente, mas os habitantes de Bacurau, eles resistem porque eles valorizaram a própria história, eles valorizaram a cultura deles. E eles têm essa noção de mundo, do que eles podem fazer para sobreviver. Eles não precisam do mundo exterior, eles vivem aquilo ali por eles mesmos, sabe? Mesmo sem a água, eles dão um jeito de conseguir sua própria água, sabe? Então eu acho que tudo isso é resistência e é uma resistência que tá no mundo, a gente vê no Brasil e vê em qualquer lugar, né? E no sertão, então, porque o homem sertanejo, a mulher sertaneja, o homem sertanejo, ele está preparado para viver sob as condições mais precárias que você possa imaginar. A própria natureza do lugar. A gente filmou num lugar que não chovia há 7 anos. Né? Para você ter uma ideia, isso é uma metáfora da natureza, mas é real. A gente foi num lugar para filmar, num lugar seco, que não chovia há 7 anos. E quando a gente chegou lá, caiu um temporal. Depois um segundo temporal, um terceiro temporal. No dia seguinte, tudo era verde. A natureza floresceu de um jeito. Sabe, os insetos, os animais, tudo, sabe, voando na nossa frente, aproveitando aquele momento, sabe, reproduzindo, sabe, acasalando. Sabe, eu acho que isso é uma metáfora
do sertanejo em relação à capital e aí do estado, quer dizer, do nordestino em relação ao Brasil, né? Do Brasil em relação à Europa, talvez, sabe? E aos Estados Unidos, sabe? Enfim, são essas coisas, né? Que eu acho que o filme traz isso, né? E desse poder de transformação, né? Sim, sim. Que é uma coisa que... Sim, de sobrevivência, né? De existência, né? A gente precisa existir, a gente precisa estar no mapa, né? Justamente como essa cidade que aos poucos desaparece, né? Eles têm o próprio mapa, eles desenharam o mapa deles, já para garantir que ninguém tira eles do mapa. Tá lá, o mapa existe. Justamente. Kleber, voltando um pouco no tempo, em 2016 você esteve aqui em Cannes com Aquarius, filme que fez um sucesso estrondoso e que fez também muito barulho aqui por causa do protesto que o elenco e você organizaram durante a subida da escadaria, um protesto contra a destituição da ex-presidente Dilma Rousseff. O que mudou para você desde Aquarius? O que mudou, o Brasil tomou um caminho pós-golpe que não me parece muito interessante. O que nós denunciamos, o que nós denunciamos naquela época, infelizmente a gente estava certo, a gente estava basicamente informando a imprensa estrangeira de que havia algo acontecendo no Brasil e a imprensa estrangeira naquele momento ainda não estava ciente exatamente do que estava acontecendo no Brasil. De lá para cá aconteceu uma tomada de poder longe das urnas, porque geralmente as urnas elas oferecem uma possibilidade democrática de se tomar o poder, de assumir o poder. E depois de 2 anos do Michel Temer, que foram absolutamente desastrosos, o Brasil elegeu democraticamente Jair Bolsonaro. E como cidadão brasileiro, como artista, eu, por um acaso, não concordo com absolutamente nada do que o novo presidente, que foi democraticamente eleito, tem feito em relação à sua visão de Brasil. E falando sobre isso, que é um assunto que tem chamado muita atenção aqui na Europa, no fim de semana mesmo, a revista do jornal Le Monde fez uma longa reportagem falando sobre a situação da cultura no Brasil, denunciando os cortes no orçamento, falando de um Ministério da Incultura. De que maneira isso afeta o trabalho de vocês, esses cortes nos orçamentos, concretamente? O que isso muda no trabalho de vocês? Veja, a gente ainda não entendeu exatamente quais são as consequências, porque isso começou agora, né? Obviamente, nada de bom está vindo de uma coisa dessas, né? Nada de bom. Eu acho que o que esses caras estão fazendo é tentar fazer com que a gente desapareça, né? Porque a gente discorda deles. Kleber falou que não concorda com nada desse governo. Eu também não concordo com nada desse governo, mas a gente está aqui representando o país no Festival de Cannes e eles vão fazer de tudo para que a gente não exista, mas eles não vão conseguir, né? Porque a gente resiste e porque a gente vai continuar fazendo cinema, os artistas visuais vão continuar fazendo seus trabalhos, o teatro vai continuar, a música vai continuar, nada vai parar. Eles vão vão impor embargos e dificuldades, mas a gente vai dar um jeito de continuar. E eu acho que, na verdade, a força da criação, a força do amor é muito mais forte do que a força do ódio e da destruição. Apesar de que a destruição é muito mais rápida, é quase praticamente instantânea. E a construção, a reconstrução vai levar algum tempo. Mas eu acho que só da gente estar aqui, hoje meu filme vai ser exibido pela primeira vez no mundo, né? Talvez no festival mais importante de cinema do mundo. Então isso me traz esperança, né? Isso me deixa pensando positivamente sobre o que a gente espera da cultura, né? Então é isso, eu acho que tem muita gente, eu acho que a maioria do povo brasileiro sabe que cultura é importante. Então assim, essa destruição ela vai talvez nem chegar a acontecer direito, porque a gente vai resistir. E falando sobre resistência, sobre destruição, sobre obstáculos, Kleber, a sua produtora foi acusada de irregularidades na captação de recursos durante o seu filme O Som ao Redor, de 2012. Uma acusação que foi lançada no mesmo dia em que foi divulgada a seleção de Bacurau para a Palma de Ouro aqui em Cannes. Você acredita em coincidência? Absolutamente, eu não acredito em coincidência. Na verdade, o que tem acontecido é que toda vez que a gente está trabalhando duro num projeto, os ataques eles retomam.
eles são retomados. A gente estava filmando Bacurau um ano atrás, quando chegou no meio da filmagem a primeira notificação para a gente devolver o orçamento inteiro empregado em O Som ao Redor, que foi filmado em 2010, com correção monetária, inclusive. Isso é uma pena, é uma multa absolutamente sem precedente na história do cinema brasileiro, ainda mais para um filme que foi entregue e que se tornou uma referência para o cinema brasileiro internacional e dentro do Brasil. E que o próprio Ministério da Cultura, em outros tempos, indicou para representar o Brasil no Oscar. E agora, realmente, durante a divulgação, no mês de maio da divulgação do nosso novo filme em Cannes, mais uma vez uma divulgação arquitetada para aparecer na imprensa e nas mídias sociais e gerar abuso de mídias sociais. Mas, enfim, é muito importante que fique claro que isso é uma acusação que foi fabricada, que foi desenvolvida e teve uma sentença final dentro do Ministério da Cultura. A gente ainda tenta resolver isso dentro da nova administração federal, que é o governo Bolsonaro, porque, na verdade, esse ataque vem do governo de Michel Temer e do Ministério da Cultura na época do Sérgio Saleitão. Então, é muito triste, porque eu acho que o Ministério da Cultura deveria sempre apoiar artistas e não ser usado para atacar artistas. E sobre o ataque, eu cada vez mais tenho orgulho do nosso protesto em 2016 aqui na Premiere Mundial de Aquários. Que orgulho de ter feito aquilo. Uma última pergunta, Sônia Braga está virando uma espécie de musa para você. Como foi essa colaboração? Sônia é tudo que eu falei em Aquários, volto a falar aqui. Ela é um monumento na história do cinema brasileiro. Eu tive a sorte de tê-la em Aquários e tive a sorte de tê-la mais uma vez em Bacurau. Em Bacurau, claro, a participação dela não é a participação dela em Aquários. Isso aqui não é Aquários 2. Ela faz parte de um ensemble, né, de um coletivo, de um coral, na verdade, uma orquestra. E eu acho muito bonito quando os atores eles têm essa participação muito específica e muito colocada, né? Cada um tem o seu momento, cada um tem uma cena importante e ninguém está o tempo todo no filme. Então eu acho muito foda a Sônia ter participado do filme nesses termos. Perfeito, muito obrigado. Kleber Mendonça Filho e Juliana Dornelles, diretores do filme Bacurau, o único concorrente brasileiro e latino-americano, a Palma de Ouro, aqui no Festival de Cinema de Cannes. Obrigado pela presença. Obrigado.